Amém, queridos. Pastor Wilson esteve orando. Eu gostaria, antes de começar a reflexão da palavra, perguntar quantas mães nós temos aqui essa noite. Se você pudesse assim fazer um gesto. Quantas mães? Amém. Glória a Deus. Hoje é Dia das Mães. E como é natural da data, como é normal da data, acredito que os filhos já fizeram suas homenagens às suas mães. E quando nós olhamos, de um modo geral, as frases, os parabéns que são dados, os cartões de Dia das Mães, os anúncios, tudo que é feito, é sempre colocado a mãe como uma referência de grande amor. É sempre enaltecido nesse dia o amor com que as mães têm para com seus filhos. É um dia, então, onde os filhos, eles reconhecem isso, eles agradecem, eles deixam claro isso, tornam evidente, então, o amor que eles percebem, que sua mãe possui para com eles. E hoje, queridos, aproveitando, então, que a mãe como um símbolo de amor, como uma referência de amor, nós vamos pensar, sim, num grande amor nessa noite. Vamos pensar essa noite, queridos, sobre o grande amor com que Deus nos amou. Esse é o tema da nossa mensagem, para a nossa reflexão nessa noite, o grande amor com o qual Deus nos amou. Queridos, nós acabamos de ler um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Fica bem claro no verso 1 do capítulo 1, quando Paulo se identifica e fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então é bem tranquilo para a gente identificar, é Paulo o autor da carta, e ele remete a sua carta então a todos os crentes que viviam na cidade de Éfeso, e acredita-se que nesse período em que Paulo escreve a sua carta, ele estava preso em Roma. Paulo ficou preso por um período de mais ou menos 2 anos em Roma, e nesse período ele escreve algumas cartas que são chamadas as cartas de prisão, e a carta aos Efésios é nesse momento então ele escreve à igreja em Éfeso, escreve aqueles irmãos lá em Éfeso, para instruí-los acerca do Evangelho, instruí-los então acerca do papel da igreja nessa terra. E nós chegamos então no capítulo 2, no verso 1, onde Paulo fala o seguinte: olha, Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Queridos, no capítulo 2 nós temos, podemos dizer assim, uma grande descrição do apóstolo Paulo, uma grande pintura, um grande cenário, quando Paulo então vai descrever o amor de Deus para com eles, para com a sua igreja, para com o seu povo. Só que antes propriamente, queridos, de Paulo então pintar esse quadro do amor de Deus, ele inicia falando acerca da condição do homem, acerca da condição, da situação do homem sem Cristo, para que ele chegasse então e declarar então, para que aqueles nossos irmãos entendessem, para que nós possamos entender hoje o grande amor a qual temos sido amados. Paulo começa então o capítulo 2 agora lembrando aos irmãos em Éfeso como era a vida deles antes de Cristo, qual era a condição deles antes de conhecerem a Cristo, a condição espiritual. E Paulo começa então: Ele, Deus, Pai, vos deu vida, estando que vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, para nós pintarmos esse cenário como o apóstolo Paulo fez acerca da situação do homem sem Cristo, a primeira pintura, a primeira característica então, é que nós, amados, antes de conhecermos a Cristo, como aqueles irmãos lá em Éfeso, antes deles conhecerem a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Imagine, queridos, que se hoje não fosse um culto em ações de graça, mas fosse um culto fúnebre, nós teríamos aqui um velório, nós teríamos aqui um caixão, e nós teríamos então uma pessoa falecida, e essa pessoa estaria aqui diante de nós, e por mais que nós nos achegássemos a ela, e por mais que nós tocássemos nela, por mais que nós lamentássemos e chorássemos e pranteássemos,
essa pessoa morta, falecida, ela faria o quê? Nada. Ela não teria reação alguma. Ela não conseguiria corresponder de forma alguma a nenhum gesto, a nenhum lamento, a nenhum sinal, a nenhum beijo que os filhos chegassem e dassem, a nada. A ideia aqui, a figura que Paulo traz à nossa mente agora, através de quando ele escreve aos Efésios, é que aquela pessoa que está sem Cristo, aqueles irmãos antes de conhecer a Jesus, a nossa condição sem Cristo e antes de conhecermos a Cristo, é que nós estávamos mortos. O morto, querido, ele não faz nada, ele não reage. E mortos em quê? Mortos nos nossos delitos. Delito, querido, é a quebra do mandamento, é a transgressão ao mandamento. Nossos irmãos que são policiais, é uma linguagem mais policial, a gente fala do delinquente. O delinquente é aquele que quebrou a lei, o delinquente é aquele que quebrou a norma. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós quebramos o mandamento e pecados. A palavra pecado, ao pé da letra, significa errar o alvo. É atirarmos em uma direção e não acertarmos o nosso propósito. E agora o apóstolo Paulo, então, está nos descrevendo que o homem sem Cristo, ele é uma pessoa sem comunhão com Deus. O homem sem Cristo, então, é uma pessoa sem relacionamento com Deus. O homem sem Cristo, a nossa condição, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos espiritualmente, sem comunhão, sem relacionamento e sem condições de por nós mesmos fazermos algo, sem reação a absolutamente nada, sem termos condições de fazermos nada ao nosso favor e sem reagir a coisa alguma. Então é a primeira figura que Paulo traz. Então nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o verso 2 ele continua. Ele diz o seguinte: nos quais